que estudar filosofia é tão difícil? Por que é tão difícil compreender um conceito filosófico ou algo que um filósofo quer dizer, as ideias desse filósofo, como Kant, Hegel, entre outros? Por que é tão difícil, tão emaranhado, tão complexo entender a filosofia? Por que a filosofia não é algo mais fácil? Bom, eu tenho duas respostas para você. A primeira é a resposta fácil. A segunda é a resposta um pouco mais complexa. Uma é a que você quer ouvir. A outra é que você já entende mais ou menos, mas que talvez você precise ouvir de novo. Então aqui, esse é um vídeo mais íntimo aqui, eu segurando a câmera, não tá no tripé e tal, eu achei mais interessante bater esse papo com vocês. Então vamos lá, você tá no canal Despertando Conhecimento e eu sou o Matheus. Então por que é tão difícil você compreender filosofia? Por que filosofia é algo que as pessoas acham ou você ama ou você odeia, ou você acha maçante, acha que não serve pra nada, ou você fala, cara, que maravilhoso, isso é lindo. Então assim, vamos lá. Bom, primeiramente, lembrando que a filosofia ela é o gene, ela é a gênesis da ciência, porque antes de haver métodos científicos, antes de haver instrumentos, ferramentas para se comprovar algo científico, o que veio antes das descobertas, das procuras, das pesquisas? A dúvida, a curiosidade. A filosofia nada mais é do que a curiosidade, o porquê. O porquê isso acontece, o porquê isso é assim, por que estamos assim. Por que pensamos dessa forma? Por que essas coisas acontecem dessa forma? Então, a filosofia ela veio como um embrião do que viria a ser a ciência, o estudo científico, que veio depois, né? Então ela era pai, mãe, avó de todas as ciências. Agora vem a resposta fácil, aquela resposta que eu falei que seria fácil e a resposta que você quer ouvir. Por que é tão difícil estudar filosofia? Por que é tão complexo? Por que é tão... Você lê várias vezes e não entende? Bom, a resposta fácil, e que é a realidade também, é que muitos dos filósofos realmente escrevem para serem difíceis de ser lidos. Muitos dos filósofos querem parecer mais complexos do que eles realmente são, querem passar uma imagem mais complexa, um conteúdo mais complexo, eles querem filosofar, eles querem... filosofar é evidente, né? Eles querem colocar uma poesia, uma métrica poética, eles querem colocar beleza, florear, então eles vão escrever difícil, né? Pra ter aquela coisa de que eu sou diferente, eu sou intelectualizado, a minha ideia ela é maravilhosa, a minha ideia ela é complexa. Então assim, muitos escrevem realmente para serem difíceis de se entender. Muitos escrevem de propósito para ter dificuldade de se entender. Não que não tenha sentido ou não que não seja uma realidade aquilo que ele está falando, mas ele poderia explicar de uma forma mais simplificada, mas prefere cair no elitismo de escrever para as elites, para os intelectuais, do que para as pessoas comuns, que não estão em dia com os termos, com as ideias, com os questionamentos, e que não estão preparados para esses questionamentos, né? E então muitos deles escrevem difíceis. Alguns que você vai ver aí que não escrevem de forma difícil são os estoicos. Os estoicos, eles escrevem para serem entendidos. Eles escrevem como se fosse um diário. Eles escrevem de forma fácil. E você entende aquilo ali e você percebe a profundidade daquilo sem precisar utilizar palavras rebuscadas, palavras complexas, palavras difíceis. Marco Aurélio, Epiteto, Sêneca, eles não tentam parecer inteligentes. Eles mostram que são inteligentes na forma como eles conseguem traduzir um pensamento complexo em palavras simples e se fazer entender. Que comunicação nada além de ser é um método, é um método de você ser entendido. Então, uma pessoa boa de comunicação é aquela que consegue ser entendida, e não aquela que usa mais termos difíceis, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, cara, é que, bom, tem que dar o braço torcer pros caras também. Muitos deles escreveram, por exemplo, o Kant. O Kant é dos mais difíceis. O Kant viveu nos anos 1700. Então, cara, não quer que o cara fale, nós estamos, e o bonde é pesado, e aconteceu porque sim. Cara, o Kant veio em 1700, a sociedade que ele vivia era 1700, imagina como as pessoas se comunicavam. Claro que mesmo na época do Kant, as pessoas não entendiam o Kant, as pessoas tinham dificuldade de compreender o Kant, né? Também não era fácil para quem vivia naquela época, imagina hoje. Então assim, o cara escreveu naquela época, e ainda veio uma tradução pro Brasil que muitos dos conceitos da época já foram perdidos, nós não entendemos. Algumas palavras que ele usou faziam sentido no contexto, as pessoas entendiam, que veio pra cá, o tempo passou, o termo morreu, a ideia daquela nomenclatura morreu e nós não... Tipo, o que ele tá falando?
né? Porque o tempo passou, é outra época, não se usa mais aquelas palavras, aqueles conceitos, e as traduções, algumas são bem ruins também. Então isso faz com que se dificulte, né? E aí, se você for botar ali no tempo mais para trás, a regra do tempo mais para trás, aí, cara, você vai ter Sócrates, Platão, Aristóteles, que embora sejam bons escritores, no caso Platão e Aristóteles, porque o Sócrates não teve nenhum livro escrito, né? Foi tudo Platão que escreveu sobre ele. Mas esses filósofos, até os pré-socráticos, os pós-socráticos, que vieram antes e depois de Sócrates, né, que tem a divisão na filosofia dessa forma, você percebe que eles escrevem não tão difícil, mas você percebe que a humanidade mudou muito pouco. Os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos do cidadão com o Estado, essa camada social assim mudou muito pouco. Então, alguns conseguem ser compreendidos, outros tentam parecer mais difíceis do que são, outros tentam, como eu falei, passar o conhecimento de forma mais acessível, querem ser entendidos mais do que querem serem glorificados como a supra-sumo da intelectualidade, entendeu? Então é por isso que filosofia é muito difícil. E é claro que também há uma questão de que a filosofia trata de questões muito complexas, de variedade de temas complexos. Então, assim, muitas das vezes você quer ler um livro de filosofia, mas você nunca sequer se questionou sobre aquele assunto. Então você pensa, pô, ele tá falando sobre isso, mas, cara, eu nunca pensei sobre isso. Então, assim, você precisa pelo menos ter um embrião na sua mente sobre aquele questionamento, sobre aquele assunto e pensar, pô, por que será que acontece isso? Então, se você nunca teve esse questionamento e você pegar alguém que está questionando, você vai pensar, pô, é interessante. É uma dúvida interessante, mas você não está pronto para aquilo. Você não está preparado. Agora, quando você tem algo que eu acho fascinante, por exemplo, muitos dos filósofos, eles pensavam e procuravam respostas que nós procuramos hoje. Às vezes nós estamos rodando em círculos, procurando coisas que nós não encontramos sentido para a vida, o que é felicidade. E eles já encontraram isso, né? Para eles, né? Cada um da sua forma. Então, às vezes, estão buscando algo que eles têm essa resposta. Então, por isso é bom estudar filosofia, porque os caras encontraram já essas respostas. Agora, depende se você concorda ou discorda dos caras, do que eles estão falando. Tem uma passagem de Sócrates, né, que é contada por Platão, que pergunta para Sócrates, né, por que ele não faria a sugestão de colocar no comando, né, da cidade só os filósofos, que são os caras que já pensaram muito sobre a vida, que já têm várias respostas. Então, assim, por que não colocar filósofos ou treinar os reis para serem filósofos, comandantes, governantes para serem filósofos, né? Isso faria com que eles governassem melhor. E aí o Sócrates deu a resposta, né? Que ele falou que a mãe dele, que eu até esqueci o nome, a mãe dele era uma parteira, né? Uma pessoa que fazia parto. E, obviamente, né? Aí fala, minha mãe era uma parteira, e era uma excelente parteira. Mas havia uma coisa que ela não conseguia fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Imagine o bebê como uma ideia. A mulher, quando está grávida, ela tem um bebê dentro dela que vai sair, né? E vai se tornar uma outra coisa. E a ideia é igual. Você tem a ideia na sua mente, ou melhor, no inconsciente ou no mundo das ideias, como diria Platão, e ela vai sair, ela vai aparecer, essa ideia, né? A ideia que você tem, ou que você fala, ou que você produz, ou que você faz, ou que você constrói, é nada mais do que um parto de uma ideia. Então ele disse, né, minha mãe era uma excelente parteira, mas ela jamais conseguiria fazer o parto de um bebê de uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, eu jamais conseguiria educar um governante, um rei, com os conceitos filosóficos, se ele já não tivesse dentro dele. Eu não ia criar. Isso é uma faísca que já tem que existir uma labareda lá dentro para estourar a faísca e encandecer a pessoa. Se a pessoa não nasceu com isso, é uma mulher que não está grávida e não tem como fazer o parto dela. Então é isso, galera. Por isso que a filosofia é difícil e é por isso que você deve estudar filosofia, beleza? Então é isso. Espero que tenha gostado. Comente aí o que você acha, se você gosta ou não de filosofia, qual o filósofo mais difícil que você já leu e qual livro de filosofia você pretende ler. Coloque aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. E é isso, galera. Eu sou o Matheus, do canal Despertando Conhecimento. Eu vou ficando por aqui. Fui!